Você já ouviu essa frase? Escreva sobre o que você sabe. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos tentar entender o que isso significa e como a gente pode aplicar de uma forma um pouco mais, efetiva isso dentro dos nossos projetos. Bom, gente, por incrível que pareça, tá aí um vídeo com uma temática que eu tô tentando trazer desde que o Bong Joon-ho ganhou o Oscar e falou, a frase do Scorsese, que o pessoal é sempre o mais criativo. E eu queria muito trazer tanto essa frase do Bong Joon-ho, quanto esse lugar comum que todo mundo adora falar, escreva sobre o que você sabe. E eu acho que isso muitas vezes ele é debatido e entendido de uma forma um pouco diferente do que realmente a gente quer dizer. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o que essa frase não significa. Por exemplo, quando a gente fala assim, escreva sobre o que você sabe, isso não quer dizer que se você nunca foi um astronauta, não significa que se você nunca foi isso, você não vai poder escrever sobre isso porque você não conhece o que é ser um astronauta. A gente não precisa levar tão ao pé da letra. E eu queria conversar com vocês porque muitas vezes, a gente ouve essa frase e a gente fica tentando colocar nas nossas histórias exatamente o que é real. E isso pode ser um problema para muitos roteiristas que estão desenvolvendo aí o roteiro. Eu fui uma dessas pessoas que começou já escrevendo coisas super pessoais, querendo trazer personagens do meu dia a dia. E eu acho que a gente, roteiristas, a gente traz mesmo isso pro nosso trabalho. Só que muita gente pega isso e fala assim, eu vou escrever sobre o que eu sei, eu vou escrever sobre a minha vida e eu vou escrever exatamente como é a minha vida. E isso é um ponto muito problemático, porque a nossa vida, ela não é ficção. A ficção, ela tenta ser a vida, mas ela não é. Ela tem que parecer, mas se ela fosse igual à nossa vida, ela seria muito chata. Coisas que eu acho importante a gente pensar, Primeiramente, escrever sobre o que a gente conhece e o pessoal é mais criativo, não necessariamente precisa ser uma reprodução da nossa vida. E não necessariamente precisa ser que nós não vamos poder escrever alguma coisa se a gente não conhece aquela coisa de fato. Mas significa um outro ponto que eu acho muito legal, Que é você olhar para uma situação que aconteceu com você, ou que aconteceu com alguém que você ama, com alguém que você, enfim, que aquilo te toca de alguma forma, e você transformar aquilo em uma metáfora para a história. Eu vou dar alguns exemplos bem pessoais aqui. Eu sempre falo, gente, eu parto de exemplos pessoais. Então, é isso que tem para hoje. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver meu projeto, tinha algo muito pessoal. Eu queria falar sobre a minha família e tudo mais. E eu queria trazer principalmente essa sensação. Eu queria fazer um filme mais atmosférico e trazer a sensação de uma pessoa que cresceu enclausurada em uma casa e que não tinha muita vida para além das paredes da casa, E eu queria que essa casa quase fosse uma personagem. Então, o que eu fiz? Fiz um filme que era de realismo fantástico e essa casa, ela se comunicava de uma forma, a criança / adolescente, ela falava com a própria casa. A casa era amiga dela. Eu literalmente fiz as paredes falarem. Porque eu queria dar essa sensação de que ela só tinha aquele mundo. Aquele era o mundo dela. E quando ela crescia, quebrava isso e a casa parava de falar com ela e ela se tocava do que tinha acontecido. Então, assim, eu peguei essa coisa, de se sentir presa e de crescer num lugar que você tem que transformar aquilo em magia porque você não tem além dos muros da sua casa. Eu transformei em metáfora para o próprio roteiro, Claro que eu nunca morei numa casa que uma parede fala. Então eu não conheço paredes que falam, mas eu conheço a sensação que eu queria passar. Então não necessariamente precisa ser assim ao extremo, tá? Uma outra coisa, eu queria muito passar em um filme essa sensação de se sentir mal com o seu corpo, de sentir quase que seu corpo é estragado, sabe? Enfim, passei por uma questão ao longo da vida e eu queria muito falar sobre isso, sobre essa questão do corpo. E aí eu achei, por exemplo, uma forma de traduzir essa sensação, que seria fazer uma história de body horror, de trazer essa corporalidade pro próprio texto, pro próprio gênero até. Então, uma personagem que que literalmente o corpo dela estragava. Eu já passei por isso? Não, mas era algo que trazia uma coisa muito
conhecida pra mim. E recentemente eu até comentei isso com os meus alunos, né? A gente fez um encontrão, assim, da última turma do Estruturando. E uma coisa que eu falei pra eles é que se pergunta, cara, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quando a gente fala que o pessoal é o mais criativo, ou que escreva sobre o que você sabe, não quer dizer que você tenha que traduzir literalmente, mas que você está contando alguma coisa porque aquilo te move de alguma maneira, né? Aquilo ali, você tem conexão com aquilo de alguma maneira. Você consegue ver dentro de um projeto, quando o projeto ele não tem verdade. É muito fácil, porque a gente cai num esvaziamento. Poxa, eu vou fazer esse projeto porque é o que tá em alta, é o que tá em voga, e aí eu acho que é isso que a Netflix quer, e aí eu acho que é isso que a Amazon quer. Por isso que eu sou um pouco contra, e eu tenho praticado cada vez menos isso, de, não, todo mundo quer isso, então eu tenho que fazer isso. Cara, não necessariamente, tá? Eu acho que você pode, claro, deve, com certeza absoluta, ter uma noção do que está acontecendo no mercado, lembrando que essas coisas mudam o tempo todo. Então não dá para fazer a mãe de Ná, né, e achar que o que é em voga hoje vai ser daqui a 4, 5 meses, que talvez não seja. As coisas mudam um pouco, várias outras coisas que estão além do próprio audiovisual muda também, questão política, questão saúde, por exemplo. Quem ia imaginar que a gente teria, né, toda essa questão de saúde de 2 anos para cá, né? A gente nunca imagina isso. Então tem coisas que vão além do audiovisual que podem acontecer e podem mudar tudo. A gente tem que entender, por exemplo, tem lugares comuns no mercado, comédia infantil é sempre bem-vindo, né? Filmes para toda a família. Existe um lugar que é um lugar comum, que é o lugar da narrativa clássica que eu sempre falo para vocês, mas para além disso, não adianta você pegar temas. Não, eu quero fazer um tema aqui porque eu acho que é esse tema. E às vezes você faz com tanto esvaziamento sobre aquilo que você não traz essa verdade. Fica mais uma forçação de barra. E aí você acaba apelando para outras coisas, tipo, poxa, aí você acaba usando de muito efeitismo, porque você precisa criar nessa conexão. Enfim, uma série de outras coisas que podem acontecer. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu tenho que passar por isso, então, para eu escrever nesse assunto. Não, mas ele tem que te tocar verdadeiramente de alguma forma. Eu acho que quando a gente fala, né, sobre escrever sobre o que você sabe, é escrever de fato sobre algo que te toca, que te move, que é importante para vocês. Porque um projeto, ele pode durar, gente, muito tempo para ser realizado. Eu não acredito nisso, não comprem essa ideia de eu vou entrar aqui, vou escrever esse projeto, ele vai ser comprado e eu em 1 ano vou ser, sabe? Não comprem essa ideia, porque eu acredito muito em processos. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua história. Tem gente que vai ser mais rápido, tem gente que vai ser mais devagar, tem gente que vai cortar caminho, tem gente que vai fazer um caminho muito mais extenso, vai chegar no mesmo lugar ou em outro lugar, e tá tudo bem, tá? Mas então você precisa escolher um projeto que ele seja minimamente assim, tipo, algo que você queira, porque aí você vai ter essa persistência, sabe? Quando a gente não fala com o nosso coração, é difícil ter essa persistência para levar e continuar e receber feedback e trocar. É uma coisa exaustiva. E também acho importante a gente não confundir e levar essa frase ao extremo, porque a nossa vida, o Hitchcock fala, né? O roteiro é a vida sem as partes chatas. A ficção não é a realidade. A ficção é um metaverso da realidade. É toda uma outra questão. A gente emula muita coisa, a gente tenta esquecer que a gente está assistindo a um filme, mas tem questões narrativas, né, que não acontecem. Não é todo dia que a gente sai e faz a nossa jornada do herói. A nossa jornada do herói a gente tenta construir narrativamente, mas ela tem caminhos muito diferentes, né? A vida real ela é muito mais moderna e contemporânea do que narrativa clássica, né? Então era meio isso, assim, eu queria fazer esse comentário muito atrasado sobre essa frase do Bong Joon-ho e trazer, né, acho que essa questão do fale sobre o que você sabe, tentando entendê-la, e aí eu acho que é uma fonte criativa maravilhosa, né? Poxa, sobre o que eu quero falar? Eu quero falar sobre isso? Beleza.
como eu transformo isso em metáfora, né? Como que eu quero usar isso, por exemplo, o Paul Schrader, quando ele fala que fez Taxi Driver e pensou nessa metáfora, porque ele estava passando por um processo de divórcio, ele estava se sentindo isolado, e a forma dele de falar sobre isso foi justamente pensar nesse taxista que vive sozinho, né? Não dorme, enfim, que volta de uma guerra que ele perdeu, né? Então ele nem pode ser considerado um herói. São só algumas coisas, né? Pra vocês pensarem como vocês podem transformar a realidade em uma metáfora e usar isso pra ficção, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha ajudado vocês de alguma forma. Persistam no que vocês acreditam. Entendam sim o mercado, mas também não fiquem atirando para todos os lados, porque você vai sempre tomar um caldo, porque toda hora vem uma nova onda, sabe? E eu acredito que projetos genuínos, eles têm o seu espaço, mesmo que a gente não saiba quando que eles vão acontecer. Então é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!